Olá, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão Infomoney Brasil. Eu sou Marcos Mortari, jornalista de política do Infomoney. Aqui ao meu lado Jaime Spitzkowski, jornalista também representando o Brasil. E temos o prazer de receber o economista Paulo Rabelo de Castro, que foi presidente do BNDES, do IBGE, tem mestrado e doutorado pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e foi eleito economista do ano em 2018. Paulo, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é maior da minha parte. Estar com os internautas da TV Infomoney, com você, Marcos, com você, Jaime. Estou à disposição. Paulo, eu queria começar falando um pouco sobre a economia do modo geral. A gente ontem teve a aprovação da reforma da Previdência em segundo turno no plenário da Câmara dos Deputados. Uma proposta que manteve um impacto fiscal relevante de 933 bilhões, vai para o Senado ainda, precisa ter toda a tramitação. Temos uma discussão de reforma tributária avançando aos poucos no Congresso, tem muitas divergências. Teve uma agenda microeconômica que avançou nos últimos anos, tem reforma trabalhista também que avançou. Ao mesmo tempo, o mercado, a Bolsa de Valores atingiu máximas históricas recentes, mas as projeções dos economistas para o desempenho do PIB têm sido constantemente revista para baixo. A gente começou o ano com 2,5% de crescimento para esse ano, e agora, em agosto, estamos vendo uma projeção média no relatório Focus de 0,8%. Quer dizer, teve uma desidratação grande aí nas projeções de crescimento econômico. O que explica essa retomada tão lenta e como o senhor vê as perspectivas daqui para frente para a economia brasileira? Olha, pergunta bastante difícil. É o pacote completo. Porque fala de reformas de um lado e de desempenho a curto prazo de outros. Muita esperança quando a gente fala de reformas, mas um realismo frustrante quando a gente olha os números. Como conciliar essas duas coisas é o que nós estamos quebrando cabeça para tentar explicar. Eu diria para você, que começando pela frustração do PIB, que é preferível a gente se abraçar no conceito de que não há retomada. Porque quando o pessoal fala em retomada lenta de 0,8, nós estamos querendo dar um espaço de confiança para que o governo em 2020 nos surpreenda, a economia nos surpreenda. Mas não há retomada alguma. O termo é recessão de crescimento, que é um termo técnico. Eu gosto de usar porque não chega a ser tecnicamente um número negativo do PIB, uma recessão explícita, mas é uma recessão do próprio crescimento, ou seja, do ponto de vista de renda per capita, por exemplo, não há avanço algum, pelo contrário, até um certo recuo em relação ao que a gente vai acrescentar de população, de mão de obra buscando emprego. E quando a gente confronta com os 13 milhões de desempregados formais, 25 milhões de pessoas subutilizadas, até uma estatística que eu tenho o prazer mas uma honra duvidosa, porque como é uma estatística pesada, eu queria que fosse menos de metade do número. Mas fui eu, como presidente do IBGE, até contrariando um pouco pelo desejo do presidente Temer, ele tinha reticências quanto a anunciar um número que na época era 22 milhões, me lembro, e que era uma coisa horrorosa. O número só fez piorar. Eu acho que isso deve colocar realmente a gente de barbas de molho, e eu desconfio, quero dizer para você, Mortari, e de compartilhar com os internautas que nos acompanham, que essas reformas, pelo andar da carruagem, não vão trazer por si só nem a repercussão fiscal a curto prazo, e quando eu falo curto prazo 2020. Então já nos projeta no mínimo para 2021 nessa conta, nem a repercussão de expectativas, que é muito importante também, na medida em que já há uma desconfiança de que, no caso da previdenciária, o pacote não traz resultados nem para 2019, nem provavelmente para 2020. Quem diz isso não sou eu. Outro dia, o secretário do Tesouro Nacional teve, vamos dizer, eu acho que até o excesso de franqueza de dizer com todos os Fs e Rs que o resultado para o ano que vem é uma deseconomia, ou seja, é um gasto a mais da ordem de 30 e tal bilhões, difícil de estimar, mas ou seja, que até o ano que vem se prevê que o INSS vai gastar mais do que o que se esperava, desembolsará em excesso. Portanto,
Fica aqui registrado na TV Infomoney, não é um registro agradável, mas eu queria deixar registrado aqui que eu não acredito nessa economia de 930 bilhões. Eu não acredito nem em metade dessa economia. E depois podemos debater por que é que, por exemplo, as nossas estimativas na nossa consultoria são tão diferentes desse número que se repete, né? Todos repetem o número, mas que eu saiba, eu nunca encontrei ninguém que tivesse refeito as contas do governo. Nós tivemos o cuidado de refazer as contas e refazer com premissas distintas das que o governo utiliza. Mas, professor, eu gostaria de pedir que o senhor já explicasse para nós, então, por que a economia propagada pelos autores da reforma não é a real na sua visão? Ela não é real, primeiro porque, vamos falar mal de economista, qualquer projeção feita há mais de 4 anos à frente entra com tantas outras variáveis que a gente deveria dizer, olha, acho que vai dar isso, mas sujeito a chuvas e trovoadas. E, de fato, nisso não se pode cobrar que a equipe não tenha falado isso. O mercado é que, com muito otimismo, excesso de otimismo até, faz uma leitura de que vai em 10 anos dar 900 bilhões, sendo que nos 4 primeiros anos dá praticamente nada. O número rondava em termos de 160 bilhões, que o secretário de Tesouro Nacional já comeu aí uns 30 e tantos, quase 40, ou seja, durante o mandato do presidente Bolsonaro, não há essa tal economia. Por que eu enfatizo? Então, se houver uma economia, é dilatada no tempo. Como, aliás, é o que se espera de uma reforma de Previdência, que ela traga até resultados estruturais importantes, mas lá na frente. Mas você alega a curto prazo, quem ia se aposentar continua se aposentando. Quem ia buscar um benefício vai buscar um benefício. E acontece uma coisa que não foi levada em conta nas estatísticas. Como as pessoas estão desconfiando de que quem vai pagar a conta é quem já paga o INSS, esse é um outro aspecto importante que jamais é falado. Jamais é falado. A gente acha que vai ter uma economia tal, mas quem vai pagar isso? Quem vai adiar a sua aposentadoria e, ao invés de estar gozando de um benefício, vai ter mais X anos de não só não se beneficiar, mas pagar? O sujeito que já pagava. Então, a tendência é, em primeiro lugar, que todos aqueles que têm algum direito em expectativa corram para antecipar, se possível, esse direito. Ou seja, existe sempre uma folga, gente que já podia estar se aposentando e não está. Pois bem, tinha essa folga. Hoje existe um acúmulo de pedidos de aposentadoria que o INSS, quero dizer, está administrando, eu diria até com um pouco de crítica, manipulando por dilatar no tempo. Eu mesmo, que já podia ter me aposentado há muito tempo, eu esperava que eu fosse... quem sabe ter uma responsabilidade do governo e queria ter talvez a equidistância de dizer não sou aposentado apesar de ter 70, né? E dizer não sou aposentado com nenhuma aposentadoria mais graúda de professor, de magistrado, seja lá do que for, né? Sou que nem você que é o operário que está aí do outro lado, né? Eu agora pedi recentemente, solicitei, me disseram que vão examinar, que deve demorar 3 a 6 meses. Isso não é maneira de tratar um cliente do INSS. Mas a pessoa que trabalha comigo, que já pediu, o Wilson, que tem 65 anos, ele foi preciso ele ir ao STJ para garantir os direitos de aposentadoria dele. E agora que ele garantiu, porque ganhou em todas as instâncias, começaram a pagar os 3 anos de briga judicial que são devidos a ele, a Caixa Econômica já avisou que vai virar um precatório, ele não receberá esse ano e está fazendo falta para ele. Ou seja, a vida real de um segurado do INSS é muito diferente dessa conversa, portanto, o que vai acontecer, gente? As pessoas não vão querer mais ser clientes do INSS. Portanto, nesse futuro, daqui 3, 4, 5, 6 anos, ou o sujeito ficará na informalidade, vai buscar uma previdência privada qualquer, vai fazer um investimento numa casa própria, alguma coisa, não terá mais nem o fiapo de confiança que antigamente tinha. E isso contraria o princípio liberal
de que quando eu quero que uma coisa aconteça, eu dou para uma comunidade os incentivos para que elas adiram e mesmo que sendo obrigatório, que elas tenham interesse naquele produto, porque a Previdência é um produto previdenciário, por mais obrigatório que seja. Eu entendo essa leitura, professor, sobre o quanto demora para haver reflexo de uma reforma da Previdência. Mas o que eu pergunto é, no curto prazo, a reforma da Previdência não mexe com as expectativas dos agentes econômicos, não influencia positivamente o ambiente de negócios? De início, sim, ou seja, num primeiro anúncio, sim, mas quando ele se frustra, porque analistas chatos que nem eu, quando questionados, são obrigados a dizer, olha, meus números não batem com esses números oficiais. A minha expectativa, agora, repito sempre, agora corroborada por alguém não menos que o secretário do Tesouro Nacional, que a grande imprensa também não deu a mínima pelota. Mas os mercados capturam isso, Mortari. Voltando à sua primeira pergunta, eu acho que tem que sempre ancorar. Que diabo está acontecendo? Temos um Brasil fantástico pela frente e temos. O nosso país é extraordinário, mas tem um erro nesse país. Qual? O erro apontado pelo ministro Paulo Guedes, mas para o qual ele ainda não deu combate, que é Brasília, que são todos os interesses que estão encastelados no mais pesado dos orçamentos públicos. Um orçamento que é trilionário, de 1 trilhão e 400 bilhões de reais de gasto só no plano federal, sem contar os gastos de 27 governadores e sem contar os gastos de 5.570 municípios. Como diria o meu preclaro e sempre jovem de cabeça amigo Ives Gandra Martins, é um Brasil governamental que não cabe no PIB. Então a reforma não cabe no PIB. A reforma mãe não é da Previdência, é do Estado. Adoro que você tivesse usado esse termo, a reforma mãe, quer dizer, como se fosse a nave mãe. A principal reforma é a reforma tributária. Por aí deveriam ter começado, inclusive, como coordenador do antigo Conselho Estratégico da FEComércio, por exemplo, a gente sempre insistia em propostas, fizemos várias, na FEComércio e em outros segmentos. Há anos que eu mexo com esse assunto, aliás, eu diria, cá entre nós, há décadas, infelizmente. Aliás, me lembro até que uma das primeiras entrevistas foi agora o saudoso Paulo Henrique Amorim, me perguntando ainda nos anos 80 e eu falando de reforma tributária. Gente, nós perdemos uma geração inteira falando nessa reforma, que é a tributária, e que mais do que isso, Jaime, para concordar com você, que é também fiscal, porque não existe só simplificação desejada de tributos. É preciso que haja providência, ou seja, da contenção da despesa. E o governo não fez contenção de despesa. Ele está fazendo o mesmo contingenciamento convencional que foi feito na administração Temer, que era feita nas administrações petistas. Nisso não há novidade alguma, porque nós teríamos que ter feito uma contenção geral de todos os dispêndios, principalmente os obrigatórios. Agora vocês vão, como é que o Paulo vai fazer uma contenção de algo que tem que ser pago e a maior parte das despesas foi devidamente amarrada ou na Constituição ou em legislações infraconstitucionais para você não poder administrar nem poder mexer. A única coisa que você pode mexer é naquilo que não deveria, que é o minguante tamanho dos investimentos, que é sempre a variável que é cortada, e mais alguns custeios. É por isso que nas universidades se reclama, não vamos ter mais dinheiro para pagar a luz, nem para pagar a limpeza, porque são as outras despesas de custeios gerais. São essas duas coisas que não deviam ser cortadas, que são no Brasil. Portanto, no dia 2 de janeiro, o ministro da Economia tinha que ter mandado uma revisão constitucional, sim, tem que mexer na Constituição, para fazer um contingenciamento como fez a Angela Merkel, como fez o Barack Obama, em situações realmente excepcionais, foi durante a grande recessão, que eles tiveram que atacar todas as rubricas. E aí a gente vê o milagre das contas. Eu não quero passar para vocês uma ideia de impossibilidade, quero passar para todos vocês a ideia de possibilidade, porque é um orçamento de 1 trilhão, estou simplificando, 1 trilhão e 400. Quanto é que é 10% disso? Aí a gente move a vírgula, né? Conta fácil para fazer em programa de televisão.
10% de 1 trilhão e 400 estão 140 bilhões. Uai, 140 bilhões é quase o número do tal déficit primário, 139 bilhões, que hoje está nos jornais aí dizendo que talvez tenha que pedir um aumento dessa permissão ao Congresso, fazer mais do que 130, mas o número é em torno de 140 bilhões. Se a gente tivesse numa decisão constitucional durante um ano, cortar, como fizemos quando precisávamos economizar energia, tivemos que fazer um corte de 20%. O país fez. Neste caso, fazer um corte de 10% na média de todas as rubricas. Aí o que aconteceu no caso do Congresso americano? O corte médio era de 10%, mas ao Congresso era permitido administrar cortes maiores, e daí acabou a guerra do Afeganistão por causa disso. Aliás, foi uma coisa boa que aconteceu. Porque com mais corte na defesa, a gente pôde economizar, no caso do orçamento americano, cortes em áreas consideradas mais sociais ou mais sensíveis. Portanto, 10% na média é uma economia que qualquer rubrica pode fazer. Professor, agora o diagnóstico... Só estou dando uma ideia de que quando a gente critica, tem solução, mas é uma solução bem diferente. O que se vendeu? Se vendeu a ideia de que o desequilíbrio está na Previdência. Então eu vou cortar ela da Previdência. O resto todo não tem importância. Como não tem importância? Quando numa casa há um excesso de gastos, na minha casa também de vez em quando excesso de gastos, todas as rubricas de gastos são necessárias. Eu não vou cortar só o remédio cardíaco da minha mãe. Mas no caso da Previdência, que é onde se percebe que a projeção, por conta do envelhecimento da população, por conta de toda a dinâmica do mercado, é onde o déficit vai se agravar ao longo dos anos, o senhor, pelo que eu entendo, está dizendo que é inócua essa reforma, praticamente. Ou pelo menos eu estou dizendo isso e é uma coisa, se for errada, mal. Mas pelo menos a Infomani está falando para os internautas que nos acompanham um negócio completamente diferente do que você ouve falar de manhã, de tarde, de noite. Eu vou dizer uma coisa tão mais importante ainda, que é que o déficit vai acumular. Você já viu quanto é que é o déficit da rubrica dentro do INSS da Previdência Urbana Regular, da Previdência que paga? Por acaso, não, você é jornalista, vê o que todo mundo também publica, o que você publica. Devia ser importante isso. Quero dizer para você, não tem déficit. No final de todos esses anos de recessão, ainda é um superávit de 15 bilhões. As grandes rubricas de déficit no INSS são, pela ordem, o trabalhador rural, que praticamente o setor rural não cobre os 123 bilhões que foram gastos no ano passado. Aí você já tem uma ideia de onde vem esse déficit todo. Não estou falando do trabalhador industrial, nem da construção civil, né, de uma rubrica de trabalhador rural. Número 2, do Simples e do MEI. Por quê? Por pagarem uma alíquota vantajosa. Porque aí é que está dentro do INSS as situações de vantagem que são dadas e atribuídas pelo Congresso por razões as mais, eu diria, justas. Justas quando você vê, eu tenho que dar um incentivo para o sujeito que é o microempreendedor, tem que dar um incentivo para o sujeito. Bom, mas alguém está pagando. Então a gente descobre que a rubrica que já pagava, essa é superavitária. As rubricas que são subvencionadas ou completamente assistenciais nem foram tocadas. Agora, professor... Estranho isso, não é? Não foram tocadas. Feito um acordo, o BPC sai, que o BPC é mais uma, porque além do Simples, do MEI, tem ainda o BPC e tem as vantagens por categorias daqueles que se aposentam mais cedo, etc. e tal. E isso vai causar uma distorção crescente nas decisões das pessoas de participar do chamado INSS regular. Ninguém vai querer ficar pagando, eu não sei se é o seu caso, 40 anos para ir até o pé na cova e se aposentar por 3, 4 salários. Ou seja, o senhor está dizendo que a sensação de injustiça aumentou com a reforma, em vez de ter muito, diminuído. Só que como as pessoas não sabem em que guichê que elas vão reclamar, eu sou um cliente do INSS, porque o sujeito que participa do INSS tem que ser visto como um cliente, né?
um torneiro mecânico que tem 40 anos, que há 20 anos ele está dentro da empresa dele, ele e o patrão dele, em nome dele, contribuindo. Esse indivíduo vai, quando ele morrer e a viúva ainda sobreviver a ele, contas feitas estão disponíveis, o Infomoney, inclusive, pode publicá-las. Eu estou terminando um paper sobre esse assunto que ficará disponível. Um sujeito de salário mínimo que deixava já 100 mil na mão do governo quando falecido e a sua viúva, supondo que ele morre antes, né, e em geral, estatisticamente morre, estou falando sempre atuarialmente, agora ele vai deixar quase 200 mil na mão do governo. Ou seja, é uma previdência que vai fazer quem já pagava pagar mais. A reação, o princípio liberal prevalece, de que quando eu tenho alguma coisa que me aperta, um sapato que me aperta demais, o que eu faço? Eu tiro o sapato. Agora, professor, em nome da clareza hoje na cacofonia do mundo da informação, como é que o senhor se define em relação à reforma da Previdência? Eu sou contra a reforma, eu sou contra esta reforma, eu sou um crítico dessa reforma. Qual é o melhor rótulo para descrever o senhor em relação à reforma da Previdência em geral e à reforma hoje no Congresso? Eu sou um absoluto crítico desta reforma. Terei pronto um trabalho feito desta detalhando reforma. Desta reforma. Não da reforma da Previdência. Não, é óbvio que, por exemplo, a cláusula de aposentar por tempo de contribuição exigia um ajuste que, aliás, foi feito com o fator previdenciário. Não é dizer que não existem algumas cláusulas, vamos dizer, na aposentadoria regular urbana, vamos chamar regular urbano, o sujeito que vai e paga os 8% a 11% como empregado e cujo patrão paga 20% sobre a folha integral. Quer dizer, este sujeito, ele paga mais do que recebe atuarialmente. Não tem a menor dúvida. Ele está pagando sim, está se fazendo com que ele pague pelas outras rubricas dentro do INSS que são completamente deficitárias. Eu não tenho nada contra a assistência social que está embutida no MEI, no trabalhador rural. Eu sou a favor. Mas isto que seria reforma fiscal. Fazer migrar todas essas rubricas para deixar tudo transparente para o orçamento da União. O Instituto de Seguridade não tem nada a ver com isso. O Instituto de Seguridade tem que ser atuarialmente equilibrado. Mas quem diz isso não sou eu. Está escrito no artigo 250 da Constituição de que o INSS tem que ser coberto, inclusive, por ativos, por bens, direitos e ativos que possam dar a tranquilidade para o setor. Vocês ouviram na reforma alguém falar em bens e direitos e ativos para cobrir esses... cobrir a nós que somos participantes? Não, né? Agora, o senhor... É interessante isso. O senhor, professor, foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Álvaro Dias. Se a sua chapa tivesse saído vitoriosa, o senhor em algum momento mencionou o ministro da Economia e a sua fala no dia 2 de janeiro. Se tivesse a sua chapa hipoteticamente vencido o pleito, quais seriam as primeiras medidas econômicas que vocês teriam implementado? Olha, para ser muito claro, não permitir, por negociação, não permitir, já combinar com o presidente da Câmara e do Senado lá em 2018 que não aprovassem até 31 de dezembro o orçamento de 2019, porque esse orçamento era essencial ser equilibrado. E ao não aprovar o orçamento, não há recesso. E, portanto, no dia 2 de janeiro, nós teríamos o Congresso antigo, que até de certa forma é melhor, mais fácil de conversar, para passar em regime de urgência todas as medidas emergenciais e sobre elas, se vocês clicarem aí Álvaro Dias, porque ele foi um excelente companheiro de chapa, não sendo ele versado no doutorado, versado ele mas doutorado em economia, capturou com uma inteligência e uma facilidade enormes o plano de 20 metas que nós tínhamos estabelecido. Ele era 19, que era o nosso número de concorrência, que é o número do Podemos, 19 mais uma, 20 metas. Um pouco na linha do nosso JK, que faz tanta falta hoje, para ser um verdadeiro desenvolvimentismo. E a 20ª meta era a revisão constitucional, que já estaria pronta.
alinhavada, para começar a ser debatida no dia 2 de janeiro com essa medida do chamado o quê? Do corte emergencial. E eu me refiro ao Álvaro porque ele sempre, depois que ele percebeu que tínhamos que ter um corte emergencial na faixa de 10%, ele falou muitas vezes sobre isso, com total transparência, porque a nossa chapa queria que as pessoas soubessem exatamente o que ia acontecer. Com isso, obviamente, ia ter que ter um ajuste na Previdência, eu não acho. Por isso é que eu critico esta fórmula. Como vou criticar a fórmula tributária? Deixa eu dizer, esse cara é um chato. Não. É porque as duas propostas que estão tramitando e sobre as quais a gente espera tanto, eu trabalhei tantos anos, portanto acho que entendo um pouco disso, elas têm um pecado original ali. Por elas não terem muita certeza do que estão fazendo, os proponentes propõem, num caso, que os tributos antigos que vão morrer permaneçam vivos, num caso por 5 anos e no outro caso, do caso da API, Baleia Rossi, por 10 anos, junto com os 2 novos tributos que vão ser inventados, IBS e seletivo. Uai, no Brasil, uma coisa que vai ficar que nem um imposto zumbi, com toda a parafernália, com todos os fiscais, com toda a legislação intacta durante 5 anos, transitando lentamente para o tributo novo, enquanto o tributo novo já está existindo com uma outra parafernália de controle de arrecadação. Isso não existe. Isso é uma maluquice completa. No entanto, está sendo batido palma porque na imprensa a gente, vamos substituir os tributos. Sim, vamos, mas não vamos. Vamos, mas só daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos passa uma outra legislação, desistimos de extinguir o IPI, tá? Onde leia-se, está extinto o IPI, desleia-se. Estamos precisando do recurso. Não há que acreditar numa reforma dessa. Eu quero que no dia que os tributos novos, em número menor, passem a existir, os antigos acabaram. Já acabaram. Né? O economista Paulo Rabelo de Castro tem aspirações políticas ainda? Com certeza, eu tenho aspirações políticas, só não sei se o país me quer. Porque o país que quis Bolsonaro é um país que a gente tem que ter paciência com ele. Porque é um país infernizado por extremos. Porque quis Bolsonaro, antes que pense que eu estou também criticando, porque foi o sujeito que se apresentou mais agressivamente contra uma experiência anterior, que eu critico também, principalmente pelo aspecto ético, mas vamos e venhamos. O Brasil não está começando agora, em 2019, isso é uma proposição petista, que também, quando chegou em 2003, bom, ninguém fez nada de bom antes de 2003. Não teve Getúlio, não teve Juscelino, não teve os governos do golpe, mas que foram bem na economia, não teve nada. Ninguém fez nada de bom. Agora, com o PT, em 2003, nós temos a Revolução Social, etc. e tal. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Fizeram algumas coisas muito interessantes, importantes, deixaram de fazer outras importantes. A mesma coisa agora. E o que nós estamos precisando é de um governo com uma visão muito mais preenchedora do tamanho do futuro do Brasil. E essa leitura não está sendo feita. O senhor não pode ter um presidente da República que fica polemizando com a meta de preservar o meio ambiente. Seja que título for... O obscurantismo do posicionamento governamental é de tal ordem que os próprios agricultores agora estão se movimentando, dizer, pelo amor de Deus, presidente, cala esta boca. Cala esta boca que você só nos atrapalha. Como é que nós vamos vender a soja se daqui a pouco houver um bloqueio à soja, ao milho brasileiro, ao frango, porque estamos destruindo o meio ambiente? E no mundo moderno tudo funciona na base de exageros. Então, a partir de agora, só porque houve um aumento do desmatamento da queimada, e deve ter havido mesmo, o INPE, ninguém pode ficar fajutando imagem de satélite, né? É preciso talvez interpretar o que aconteceu, mas que certamente... Então, qual é a atitude? Dizer, vamos verificar isso. Se realmente isso está acontecendo, vai ser adequadamente reprimido. Mas eu não posso ficar polemizando realidades. Então, é por isso que nós temos que ter paciência com o país,
para que o país ele não tenha a oportunidade de escolher bem. Foi isso que eu aprendi, não sendo eu um político, mas tentando servir ao meu país politicamente, fui para uma candidatura que, vejo eu, ela é quase impossível de acontecer na medida em que o público que gostaria de querer, quem sabe, alguém que não tem o rabo preso, realmente não tem o rabo preso, nem INSS eu tinha para dizer que era um aposentado, entendeu? Sempre paguei minhas contas, sempre fui correto naquilo que fiz, e eu acho que tem um pouco de estudo. Eu sou uma exceção no Brasil. Me ponho à disposição. Será que o público sabe? Será que ele confia? Mas não, eu preciso talvez falar com um cara de mídia para arrumar um gesto, um tupete, né? Eu tenho que dizer uma besteira bem grande, né? Eu tenho que falar de mulher nua, ou eu tenho que criticar não sei o quê, para eu poder aparecer histrionicamente. Esse é o mundo moderno. Eu não sei como te responder. Já. Voltando, digamos, a um campo mais técnico, que além da sua trilha pelo campo político, também pelo campo econômico. Qual é a sua leitura do cenário internacional e a influência dele na economia brasileira? Nós temos os Estados Unidos reduzindo taxas de juros e a perspectiva de um agravamento da guerra comercial entre Washington e Pequim. O que isso significa para o Brasil? Olha, eu gostaria até só de ter mais tempo para elaborar sobre isso. Em 2008, eu fui conversar com parlamentares na dieta japonesa, chique, né? Porque tive a oportunidade de fazer uma apresentação lá sobre um tema que naquele momento, Jaime, me parecia também uma coisa tão doida quanto eu dizer que essa reforma de Previdência, esta reforma está errada, os números não vão ser nem metade disso, a gente daqui a 2 anos vai ter que estar falando uma outra reforma real e, além do mais, puseram os caras errados para pagar a conta. Então, a mesma coisa, eu falava da desglobalização num mundo que batia palma para a globalização. Não é que eu defenda a desglobalização. Eu estava prognosticando lá para os parlamentares japoneses em 2007, 2008, que o mundo iria se reorganizar em blocos. E que a grande pergunta para nós, enquanto Brasil, já para trazer para o Brasil, é assim, nós vamos aderir a que bloco ou, quem sabe, podemos ter a veleidade de como nós, hoje, Brasil, naquele momento nós nos achávamos grandes, capazes de pelo menos ter um bloquinho aqui no América do Sul, sermos nós, vamos dizer, um protótipo de um mini bloco. O que aconteceu desde então? O meu prognóstico estava correto. A briga China-Estados Unidos não é uma briga entre estes dois, é uma briga por uma ambição de influência numa área muito maior do que a China propriamente dita, é a China tentando ser influente em toda a área do Pacífico, criando um problema de geoestratégia política e militar para os Estados Unidos, com justa razão, eles devem ter um certo receio. E os Estados Unidos tentando recompor as suas amizades ao longo do mundo. O que eu fiz, essa pesquisa fica um pouco mais, está um pouco defasada, mas está à disposição do Infomoney também, se vocês quiserem, porque a gente faz as contas dos PIBs desses países em 2050, bem na linha dos BRICS. Só que aproveitando, fizemos a projeção desses blocos em 2050, era o bloco americano, o bloco chinês, o bloco que eu chamava da Eurolândia, não é? Esses são os 3 blocos que estavam mais ou menos configurados, com agora a Grã-Bretanha saindo, não é? E 2 solteirões, por assim dizer, querendo, quem sabe, formar um bloco ou, quem sabe, participar dele. Um solteirão Índia, que tem a veleidade de se tornar ali um bloco, porque ela também ela não conversa bem com a China, ela tem simpatia pelos Estados Unidos, mas sabe que é longe, não é? E o Brasil. Eu lamento dizer que o Brasil, hoje, geoestrategicamente, ele virou mal e mal uma noiva. Ele tem que descobrir com quem que ele vai casar. É uma coisa meio poligâmica, no caso, a explicação, porque
é um grande país casando com uma série de outros, e hoje o Brasil tem a impressão de que ele se movimenta timidamente junto com o resto do Mercosul para o bloco da Eurolândia. Mas ele não tem munição comercial para oferecer para esta Eurolândia. Portanto, ele, do ponto de vista geoestratégico, por exemplo, ele faria muito melhor buscando, por exemplo, uma aproximação com o Japão, que é um solteirão também, embora esteja na área de influência militar dos Estados Unidos. Esse sim é o país que, do ponto de vista de complementariedade, eles são pequenos territorialmente, nós somos grandes, eles são grandes financeira e tecnologicamente, nós somos bem menores. Nós temos aqui a maior colônia Nisei fora do Japão e de longe somos os que mais cordial e amorosamente recebemos a colônia japonesa aqui como se sendo brasileira, tornando-se brasileira. Portanto, essa aqui seria uma ideia interessante, o que não conflita com a aproximação com o resto da Ásia e a China, que é uma aproximação sempre delicada, mas que precisa ser feita. Não é? Então, eu vejo o Brasil mal parado, fazendo também uma aproximação agora, vamos dizer, de simpatia com os Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos são um parceiro que seria até mais natural se eles quisessem fazer realmente uma grande aliança americana, de norte a sul, mas não com um muro no meio. A economia americana vai continuar crescendo? Não, já não está crescendo tanto. Cresceu no embalo de medidas que foram tomadas desde a época do Barack Obama, que agora se atribuem esse é um dos problemas da política, né? Quem pega o surf da onda na hora que ela está prestes a quebrar é que leva a fama de ser o bom surfista. Então Trump está surfando a onda do Barack, né? Que não é perfeito, mas fez um bom trabalho ele, o Federal Reserve, na economia, e ele agora está surfando essa onda. Os Estados Unidos está bem, mas está no final do processo. Como ele está agravando, vamos dizer, o conflito de moedas, com a recente desvalorização chinesa, que é uma demonstração clara de que os chineses não vão levar para casa sem reclamar esse chega para lá do Trump, nós que poderíamos estar potencialmente beneficiados por esse conflito, se tivéssemos uma delicadeza de administrar bem os nossos interesses. Vejo os interesses brasileiros extremamente desarticulados, pelo menos eu não vejo eles verbalizados de jeito nenhum, misturados com muito ideologismo, numa área que tem que ser despovoada de ideologia. Cabem são os interesses mesmo, né, comerciais, e os interesses de investimento a longo prazo. Investimento a longo prazo, que eu não vejo nós nos organizando para fazermos as melhores escolhas destes parceiros com os quais nós temos que entrar no século XXI, caprichando muito mais em infraestrutura e na área de inovações, que são as que são capazes de abrir novas oportunidades de emprego para esses milhões e milhões de jovens brasileiros preparados para um desafio de um Brasil que cresce, mas que está entalado nesses assuntos sobre os quais nós discorremos antes, né? Professor, aproveitando a sua experiência no BNDES e o papel que o BNDES teve, principalmente no passado, nos governos anteriores, teve um papel internacional de ajudar empresas brasileiras a ter uma projeção internacional de uma certa forma. Claro. Críticos criticam o fato de investimentos estarem sendo levados para fora também, tem esse embate. Como que o senhor vê o papel do BNDES como a instituição para ajudar nesse desenvolvimento, nesse investimento de longo prazo e as armadilhas nesse caminho também, essa discussão da caixa preta, se houve ou não houve, o que é possível fazer dentro dessa... Eu começo pelo finalzinho para te dizer em alto e bom som, que caixa preta?
É mais uma cacofonia, né? Um fala, o outro... E a gente gosta de uma coisa que supostamente está escondida. Nós gostamos de mistério. Isso é o ser humano, não é só o brasileiro. Mas quando diz que tem um negócio que está escondido e que, além do mais, é corrupto, é perverso, a gente já parte do princípio que deve ser mesmo. Né? E há vários motivos para a gente achar que deveria ser. Só que, por acaso, eu lá estive como presidente daquela organização e encontrei comissões de inquérito instituídas rigorosíssimas que não apuraram nada a não ser bom comportamento por parte da organização, quer dizer, um comportamento correto, que não significa dizer um banco lucre e faça bons negócios em 100% de seus empréstimos ou de seus investimentos. Em qualquer organização humana, inclusive instituições financeiras, de vez em quando você erra. O que é importante é saber se entre o que você faz correto e o que você erra sem corrupção, erra por não ter avaliado um futuro que a gente não sabe qual é, que o saldo seja positivo. Aí você vai olhar os saldos e ver que o BNDES é um dos bancos mais bem-sucedidos do mundo em termos de lucratividade. Paga dividendos para o governo todos os anos. Aliás, tem uma coisa engraçadíssima no jornal de hoje, Estadão, para fechar as contas enlouquecidas da gastança pública, vão querer raspar os dividendos de todas as empresas estatais. O BNDES está incluído. Eu achei graça, rico para mim mesmo, na hora que vi a manchete. Como o BNDES está incluído? O BNDES é o que tem pago de 90% a 100% de todos os seus dividendos, todos os anos, para o governo, devolve tudo. E mais um enorme bilionário imposto de renda, porque como ele é um banco lucrativo, ele é o único caso internacional de um banco que paga imposto de renda para a própria União, sendo a União a única sócia do banco. Em nenhum outro país do mundo, o sujeito fica pegando dinheiro de volta via imposto de renda, como se fosse um banco privado. Então, se a gente somar todos os tributos, foi o que eu fiz, está no chamado livro verde. Vocês cliquem, os interessados lá, BNDES, livro verde, vão ver as páginas tantos, 95 desse livro verde, em que a gente explica justamente a caixa preta. Ela está lá, a caixa preta é o livro verde. Está todo ele explicado, inclusive quanto de dividendos e imposto de renda o banco vem acumulando na mão do governo, devolvendo para o governo. Se eu perguntar para você, Mortari, quanto do superávit total acumulado, superávit primário quando a gente tinha, agora a gente tem déficit, mas somando desde 2006, por exemplo, quanto que foi a contribuição do BNDES? Quase 40%. Bom, se um banco tem esse desempenho extraordinário e devolve essa massa de recursos que dava, em termos nominais, na hora que fizemos a conta, davam 129 bilhões, né? Em termos nominais, ao longo de todos esses anos. Então esse banco, onde é que ele fez essas sacanagens todas? Porque normalmente quando você faz um mal feito numa instituição financeira, vai aparecer aonde? O lucro desaparece. O lucro da Petrobras desapareceu, ela teve que ser recapitalizada, aliás, até com a ajuda do BNDES. Que diabos de banco é esse que tem uma caixa presa, sei o quê, que só ganha dinheiro? Não é isso? Então, eu trabalhei muitos anos como classificador de risco de crédito, a gente pega o cacuete de ver onde é que a coisa está bem e onde é que ela não está bem. Você tem maneiras indiretas de saber se uma organização está bem ou não está bem. Eu cheguei lá, olhei com o meu olhar de classificador, esse negócio aqui, eu fui com um olhar crítico, vamos ver. Tanto que prometi a um grande jornalista, quem me cobrou foi o Marco Antônio Villa. Você vem aqui abrir a caixa, claro, daqui a 2, 3 meses, eu falei, não, marque aí 45 dias. E fiz daí o livro verde. É um levantamento completo, análise crítica aprofundada do banco inteiro. E publiquei e levei no 44º dia para ele, e ele ficou achando que era um desaforo, porque a explicação era de um banco do qual devemos nos orgulhar. O que acontece? Agora nós estamos querendo jogar o banco fora, um banco que você demora 65 anos para fazer
E que, óbvio, tem que ser sempre reestruturado. Nós temos que nos reestruturar também, mas que quando você quiser levar o desenvolvimento para o Piauí, desenvolvimento para o Mato Grosso, desenvolvimento para o território amazônico, qual instrumento? Vou inventar um novo? Vou ficar dependendo de 2 ou 3 bancos privados, Bradesco, Itaú, Santander, que tem sua participação no desenvolvimento também, mas realmente não tem o cacuete de financiar desenvolvimento. Vou depender do Banco da China? Vou fechar o BNDES aqui para depois pegar dinheiro no New Development Bank? Essa é a cara. Aí já não é ser humano. Essa é a cara do brasileirinho, do meu irmão querido, da minha irmã querida. Primeiro destrói o piano que está em casa, depois vai alugar um piano da vizinha. Nós jogamos fora tudo que nós temos de bom e de melhor, com a maior disfarçatez, sem nenhuma preocupação. Mesma coisa, privatização. Temos que privatizar? Claro que temos que privatizar. Como? Como que eu valorizo o que eu quero vender? Porque todos que estão lá dentro do governo são bons ganhadores de dinheiro, a gente sabe pelo currículo privado, pelo conhecimento pessoal. Estou fazendo um elogio. Primeira coisa que um bom ganhador de dinheiro faz é como que eu vou ganhar dinheiro para repor todos os déficits que o próprio governo tem. Então eu quero vender da melhor forma possível. Não é? Eu não quero só sair vendendo. Mesma coisa em relação ao banco. O banco tinha que se modernizar? Tinha. Fizemos uma reestruturação com a maior empresa conhecedora de bancos de desenvolvimento, a Roland Berger. Tive a oportunidade até numa conversa com o presidente Montesano, fui lá visitá-lo. Ele não... Me pediu sugestões, uma delas foi isso: retome toda a reestruturação que essa grande consultoria deixou no banco e parta daí para fazer a sua administração. Então o banco tem muito futuro se o governo parar com esta obsessão tola, por assim dizer, de descobrir midiaticamente algo que de fato não existe. A sua posição crítica em relação ao governo ela é clara, até pela sua trajetória política, pelo seu posicionamento. Algum elogio ao desempenho do governo nesses 7 meses, em particular no plano econômico? Olha, eu vou manter a minha posição muito crítica, porque quem colocou a vara a 5 metros de altura para dizer eu pulo essa vara foram eles. Quem chegou dizendo que vamos ter aqui uma mudança radical na nossa maneira de administrar foram eles. Eles que estão aí no governo. Então eu tenho que fazer uma avaliação com base naquilo que me foi colocado como um projeto. Então o que eu vejo do projeto? Já temos uma ideia de qual é o plano. O plano de desenvolvimento? Não temos. Eu clico em algum lugar e eu tiro o plano de desenvolvimento do governo? Não. Já devia estar pronto antes. Não estava pronto antes. Claro que sempre você coloca alguma coisa no TSE lá. Né? Todo candidato tem um plano em tese, mas o plano a que eu me refiro é aquele para no dia 2 de janeiro sair jogando bola. Não é? E tanto não tem, para quem diz, esse cara é chato, crítico mesmo. Dizer, qual é a reforma tributária que é a mãe de todas as reformas do governo? Tem? Tem a da Câmara, que é uma proposta desenvolvida por uma equipe do CECIF, etc. e tal, que foi ação embarcada. Ela é até, vamos dizer assim, um substrato da reforma do Raul. Tem a reforma do Raul, eu conheço um pouco, porque o Instituto Atlântico, que eu já presidi e que coloca a reforma tributária como a sua principal prioridade, muito contribuiu com o então deputado Luiz Carlos Raul, que até nos agradece, então não é nem uma coisa assim, nem estou inventando aqui, porque se pegar a justificativa dele, entre outras, ele cita o Instituto Atlântico e agradece pelas ideias, etc. Tal.
Mas essas ideias já vêm, como eu referi, a proposta da FEComércio já é uma precursora disso, várias propostas da Fiesp são precursoras disso, várias propostas da Academia Internacional de Direito e Economia, eu com o Ives, com o Everardo Maciel, etc., e outros, Hamilton Dias de Souza, temos trabalhado há 30 anos nisso. Mas o governo até agora não chegou a uma conclusão se ele quer um imposto de transação financeira, se ele não quer, se ele quer um IVA desse jeito, se ele não quer. Estamos no 7º mês, no 8º, no 9º mês. Não é? Então, se você não tem... Eu não preciso ter tudo, mas se eu não tenho determinadas pilastras fundamentais do processo reformista, eu acho que eu não tenho quase nada. E no caso da Previdência, vamos voltar ao assunto, eu acho que houve um erro de diagnóstico. Ferindo o princípio liberal de que quando eu quero que alguém me pague alguma coisa, eu tenho que tratar aquele sujeito bem. Eu não posso maltratar a turma que repito, que tem pagamento regular no INSS, chutar a canela do sujeito, dizer que ele vai pagar mais X anos, não melhorar o atendimento do INSS e achar que ele vai ficar lá. Não, ele vai pular fora desse. Ele não vai querer esse serviço mais. E, portanto, essa reforma, vai estar errada. E, portanto, nós temos que praticamente recomeçar. A área ao setor externo, me diga, tem bons nomes, um Marcos Troirro, tem bons valores lá, mas o que é que já foi dito de estruturado sobre a posição do Brasil perante o cenário internacional? Que eu saiba, fora as bobagens, não vou citá-las, nada. Né? Então, na área social, só para que isso fique claro também, vi muito pouca coisa. Que é uma coisa, por exemplo, que está acontecendo hoje, vão dar 500 pratas do FGTS para todo mundo, mas a Caixa não tem capacidade de suportar financeiramente isso e mais o programa de financiamento habitacional, que está parado e com perspectiva de desempregar mais gente ainda. O que nesse momento seria melhor? Retomar um investimento habitacional, ter um programa habitacional, porque eu não ouvi falar ainda como é que é o programa habitacional do governo. Ou então, este governo não terá programa habitacional. Ah, bom, não vai ter e nós vamos incentivar o setor privado? Não sei. O importante que fique registrado aqui é que não sou eu que tenho má vontade, é que se a gente, quando somos... tem a MP da Liberdade Econômica. É um ponto de elogio, não é? Neste mar de críticas, não é? É um ponto de elogio, mas os elogios escasseiam um pouco, eu acho. Eu mesmo estou fazendo realmente força para buscar aqui mais agora uma segunda coisa, uma terceira de maior relevância. Se eu puder, já fica a minha última pergunta. Claro, meu acordo. Perdão, falo demais. O acordo Brasil... Mercosul, não, Brasil. O acordo Mercosul, Mercosul, a sua Eurolândia. A minha Eurolândia. Alice no País das Maravilhas, quando, eu acho que era o Coelho, que se eu não me engano, disse para ela, olha, se você não sabe para onde ir, tanto faz, qualquer caminho é bom ou qualquer caminho é ruim. Eu acho que rigorosamente nós estamos nesse pedaço da terra do nada, porque o que é importante é que se há um casamento Mercosul-União Europeia, nós temos que ter uma visão muito clara de como nós queremos organizar o nosso Mercosul. O Brasil tem que ser o líder, não existe um outro líder, concordamos? Até pelo tamanho, Para isso, o Brasil tem que ser muito bom em algumas coisas. Quais? Principalmente na parte fiscal. Então ele, por exemplo, não pode ficar inventando um sistema tributário cheio de coisas que ninguém mais tem. Tipo, vamos para as transações financeiras, não sei o quê, com um rabo de cavalo assim. Esqueça! Vamos fazer um sistema tributário convencional que funcione muito bem, automático. Para quê? Para que a gente possa conversar fiscal e financeiramente com os demais países e ter o bloco muito unido comercialmente para poder, então, conversar com os demais. Nós não temos nada disso. O ministro, aliás, se saiu dizendo que não tinha muito interesse lá em Argentina, não é isso? Em Mercosul. Agora mudou. Mudou bem. Mas nós precisamos primeiro nos organizar em termos de Mercosul, não vi esse movimento, para depois
andar para frente com a ideia de uma união com a Europa. E a declaração do ministro Paulo Guedes Portanto, eu botaria on hold isso aí. É uma ideia potencialmente boa, mas se eu quiser espremer para o Mortari, que é, por exemplo, aqui é o representante da área prática, o que se representa em termos do mercado? Zero. E a ideia da negociação com os Estados Unidos? Essa poderia até ter um reflexo a mais curto prazo. Os americanos são mais rápidos, por acaso não é um bloco, é um único país. Só que eu temo que nós temos mais áreas hoje de conflitos a serem resolvidos, na área, por exemplo, agrícola, na área do álcool, não é? Até na área de investimentos, para depois pensar num processo de cooperação. Nós teríamos muito a ganhar nos Estados Unidos, por exemplo, na área de inovações. Mas eu vejo isso acontecendo muito mais por iniciativa do setor privado. Faz uma excursão, vai para o Silicon Valley, não está esperando o governo e tenta trazer para cá o que há de melhor nessa área de tecnologias avançadas, na área médica. Felizmente, o Brasil não precisa do tal governo. Quase que termino, Mortari, dizendo, tem um erro fundamental que eu não posso terminar essa nossa conversa sem dizer-los. A gente também espera muito do noivo errado. Sabe aquela mocinha que está esperando o máximo do casamento, só que tem um problema, se o noivo é errado. Não é? E que noivo que é errado para nós, para o Brasil? O governo. E o próprio Guedes fala sobre isso. Mais Brasil, menos Brasília. Por enquanto, eu estou fazendo mais Brasília. Ele teve a desfaçatez de cobrar ao Congresso autorização para despender mais, em acréscimo, 248,9 bilhões, que é um quarto dessa economia toda. No primeiro semestre, Dilma, se fizesse um negócio desse, seria escorraçada lá daquele Palácio do Planalto. Num primeiro semestre de execução orçamentária, que em outubro, novembro, ele fizesse as contas e dissesse que, talvez, está faltando grana, pessoal. 249 bilhões em pleno mês de maio, dizendo que se não for assim eu não consigo pagar os gastos de assistência social. Explica melhor isto. E a regra de ouro vai ter que ser sapateada e o novo regime fiscal foi para o saco. Eu estou pasmo com a execução fiscal que nós temos tido em 2000. E ela é essencial para esse Brasil e, portanto, concluo dizendo, o governo não é a cura, o governo é a doença. Mas não é o governo servidor público que eles querem lá dizer que o IBGE não sabe fazer censo. Eu fiz o censo agropecuário, o censo tecnologicamente mais avançado no mundo. E nem eu estava lá. Eu já tinha ido para o BNDES e deixei o diretor de pesquisa, peguei uma prata da casa, um sujeito que era servidor, eles tocaram. Não havia ninguém de fora. O IBGE é responsável pelo sucesso ou pelo desastre do que foi o censo agropecuário. O censo agropecuário mais barato do mundo, nós economizamos 800 milhões sem fazer essa discussão e lavação de roupa suja sobre como fazer um censo um pouco mais sucinto para caber no orçamento e, ao mesmo tempo, totalmente executável. E já foi executado, os números preliminares já saíram, um espetáculo. É o mesmo IBGE que hoje é escorraçado. Isso é liderança governamental? Para mim, isso vamos dizer assim, briga de galinheiro. Não vamos chegar... Por isso que eu digo, quando a gente diz que o governo é um problema, o conjunto da obra fiscal e financeira do governo é um desastre. Nós temos que adaptar o setor público às possibilidades reais de um país e de uma clientela chamada brasileiro e brasileira que pagam a esse síndico da manhã, que é o governo federal. Eu gosto muito dessa imagem, o síndico da tarde, que é o governador do estado, e o síndico da noite, que é o prefeito, a prefeita. Temos 3 síndicos nesse grande prédio chamado Balança Mas Não Cai, o elevador não funciona, a água é cortada dia sim, dia não,
e nós pagamos o condomínio mais elevado do mundo. 35% foi o que bateu a carga tributária em relação ao PIB. Professor, o senhor participou daquela carta contra crítica à forma como foi construído esse novo censo 2020. Existiu uma discussão até na academia dos técnicos também sobre os riscos de você ter algumas perguntas excluídas do questionário, algum problema aí em termos de série histórica do censo. Ao mesmo tempo, apesar desse barulho interno dentro dos técnicos da academia, esse barulho não ecoou tanto na sociedade. Você não tem grandes grupos defendendo a importância dessa pauta que os senhores estão defendendo. Por que isso aconteceu? Qual foi o erro para não ter conseguido disseminar a importância de se manter algumas questões do censo, a importância do censo, a defesa do censo? A defesa do censo, ela deveria ocorrer primeiro pelos prefeitos, cujas participações na Receita Federal e dos estados depende essencialmente de contagem da população local dos municípios. Não, eu não estava lá. Eu acho que é uma miopia absoluta da Confederação Nacional dos Municípios, da Frente Nacional de Prefeitos, de não querer saber como é que está o censo, que eu quero o censo dentro das restrições orçamentárias, o mais amplo possível. O problema não é o número de questionários, escrevi até um sábado passado aí na Folha sobre isso, é o tempo gasto pelo entrevistador, é um exército de 180 mil colaboradores que vão a campo, então tem que ter uma grande eficiência, não pode haver retrabalho, se possível não voltar ao mesmo prédio 2, 3 vezes. Então há muito mais a se ganhar em termos de economia de recursos, se é que vamos falar de economia, porque um governo que pede 249 bilhões, quando você compara com os 2,4, então aí muda 2, é 1% do dinheiro a mais que o Guedes pediu. Será que não dava então para botar uma merreca a mais nesse pedido 249, arredonda e faz o censo, e sai da mídia e faz o censo o melhor possível? Porque você veja que são desproporcionais as situações. Nós agora estamos, por emenda, dando de troco mais 3 bilhões para parlamentares, vamos supor que sejam, aliás, até obras necessárias. Eu não sou desse que acha que a emenda do parlamentar é toda uma sacanagem. Não. É a emenda do parlamentar, mas são 3 bilhões. É mais do que o valor do censo. A gente corre o risco de um apagão de dados? Com certeza, já estamos nele, querido, porque em 2015 uma outra sujeita que não tinha a capacidade técnica para decidir que coisas importantes têm que ser feitas e com elas não se discute, foi a dona Dilma, que em 2015 tinha que fazer uma recontagem, porque embora a gente tenha censo a cada 10 anos, porque portanto, a pesquisa mais ampla, temos uma recontagem a cada 5 anos, porque muito município perde população, outros ganham. Quem ganha a população, o prefeito vem reclamar com o IBGE, mas nós sempre temos a mesma resposta. Se você me disser de onde veio esse sujeito para eu tirar o indivíduo que foi para o seu município, e eu acredito nisso, suas contas de luz estão mostrando isso, só de onde vieram esses caras? Eu tenho que contar todos ao mesmo tempo para saber onde estão todos os brasileiros. E aproveitando o ensejo, que é uma vez a cada 10 anos, saber sobre as condições fundamentais de moradia, de saneamento, e são poucas perguntas, que é num questionário que, aliás, é feito salteado só para algumas famílias, já para economizar tempo, não é o questionário amplo que é feito para todos. O para todos é um questionário muito rápido, que dura 4, 5, 6 minutos. No máximo. Portanto, esse é um assunto essencialmente técnico, repito, que o IBGE, para cujos salários pagamos como contribuintes, passam a vida fazendo esse negócio direito. Não há que chamar grandes contingentes de acadêmicos de fora, porque quem mais sabe fazer censo é o povo do IBGE, que conversa com o povo que faz censo no resto do mundo inteirinho. Então, qualquer sujeito que vem de fora, eu inclusive, tem que vir para dentro do IBGE com muita humildade para saber, primeiro, se existe alguma outra ideia brilhante, além das ideias que já estão lá,
e não partir. E aí eu ofereço uma ideia qualquer que ajusta. Eu, por exemplo, tive a felicidade de ajustar numa situação muito difícil o censo agro, só para mostrar que eu não tenho nenhuma pinimba contra fazer economia. Quando não era possível fazer o censo, porque cortaram a verba do censo para mim, e eu fui buscar no Congresso Nacional, por emenda, 800 milhões de reais, a maior emenda de todos os censos. Deram 505, depois o ministro Diogo completou. Quer dizer, fizemos um bem bolado para sair o censo agropecuário. Alguém ouviu falar disso? Não, porque foi uma crise fiscal que foi resolvida de forma técnica e sem chororô pela imprensa. O que eu estou percebendo é que esse governo ele faz chororô de manhã, de tarde, de noite na imprensa, sobre tudo que ele aparentemente não sabe tocar como profissional. Professor, obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço ao Jaime. Eu fico muito feliz. Jaime, pela obrigado. companhia. Jaime e Márcio, muito obrigado pela oportunidade. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela atenção, obrigado pela audiência. Esperamos contar com a sua participação no nosso próximo InfoMoney Brasil. Até lá.